Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma sabatina do MeetCon 2018. O meu nome é Rodrigo Silva, eu estarei mediando esta sabatina, eu sou do terceiro ano de jornalismo. Para começar a nossa sabatina, eu vou apresentar aqui a nossa mesa, antes de tudo. Primeiro, eu tenho aqui a Kátia Brembati, ela é jornalista da Gazeta do Povo e professora da Universidade Positivo. Temos aqui também a presença de Samuel Crozeta, ele é diretor acadêmico do Centro Acadêmico de Direito daqui da UP. Aline Ternoski, estudante de publicidade aqui da Universidade Positivo, estará na nossa mesa também. Introduzo aqui também o candidato a ser sabatinado, professor Piva, do PSOL. Está presente aqui com a gente. Antes de eu explicar aqui um pouco como que vai funcionar a nossa sabatina, gostaria de falar aqui de alguns candidatos que não puderam estar presentes. A candidata Cida Borghetti alegou que só vai participar dos debates televisivos e não esteve presente. Priscila Ebara, do PCO, tem agenda em Brasília nas datas aqui das sabatinas e também não está presente. O candidato Ratinho Júnior alegou que iria utilizar a quarta e a quinta-feira para participar do debate da Band de ontem, e hoje ele tinha agenda no interior do estado e não pôde também estar presente. O candidato Ogier Buch, que estava programado para ser sabatinado aqui hoje pela manhã, teve algumas complicações judiciais com a sua candidatura e não vai participar de nenhuma sabatina enquanto nada disso for regularizado. Agora vamos falar um pouquinho de como que vai ser o nosso debate. No primeiro bloco, nos primeiros 5 minutos, o candidato irá se apresentar e falar sobre todas as suas propostas. No segundo bloco, teremos várias perguntas aqui da nossa mesa, em ordem sequencial, e de temas que serão sorteados. No terceiro bloco, nos últimos minutinhos aí, nós teremos perguntas gravadas pelos alunos de Publicidade, Jornalismo e do curso de Direito. Ao final, no quarto bloco, o candidato terá 5 minutos para fazer a sua conclusão, as suas considerações finais. Lembrando, candidato, que eu estarei cronometrando aqui o tempo, vou avisando aí quando tiver faltando uns 10 segundinhos aí para cada resposta. Agora a gente pode começar aqui a nossa sabatina com uma perguntinha. Vou começar aqui. Candidato, o senhor foi filiado ao PT por muitos anos e desde 2007 é filiado ao PSOL. Por que houve essa troca de partido exatamente? Também gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu partido, que se coloca como um socialismo aí democrático. Países que se declaram socialistas normalmente são associados a regimes aí autoritários. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é o projeto do seu partido, quais são as ideias. Boa noite a todas as pessoas, agradeço pelo convite. Eu percebi aí que a maioria dos concorrentes não gostam muito de estudante, né? Acho que eles têm medo, né? Vocês viram que eles inventaram um monte de desculpa para não vir aqui. Eu quero dizer a vocês que eu tenho uma alegria muito grande, que na universidade, no movimento estudantil, eu participei, aprendi muito, acho que aprendi mais até no movimento do que dentro da sala de aula. Então, é sempre uma alegria voltar aqui. Se eu for responder tudo que ele perguntou aqui, eu vou ficar a noite inteira, tá? Então, eu vou fazer de conta que eu não entendi o que ele perguntou. Mas é o seguinte, eu nasci na área rural, no interior do Paraná, região de Umuarama, região noroeste. Aos 19 anos eu vim prestar o serviço militar em Curitiba, e aí acabei entrando na universidade, e me estabeleci. Quando terminei o curso, eu fui morar na cidade de Almirante Tamandaré, onde trabalho e moro até hoje. A minha experiência política, ela já começou ainda adolescente no interior. À época havia a chamada Teologia da Libertação, movimentos ligados à igreja,
E eu fui convidado pelo padre para organizar um grupo de apoio aos que eram chamados de ilhéus, pessoas que estavam sendo ameaçadas pela construção da Itaipu, e que eles então criaram um movimento. E eu então ali participei. Quando entrei na universidade, eu já tinha uma noção do que era movimento. Durante esse tempo de movimento estudantil, eu conheci o povo ligado ao movimento popular de Curitiba e região metropolitana, também das pastorais da igreja. À época, o governo do estado criou um programa de compras comunitárias e eu fui trabalhar nesse programa indicado como representante desses movimentos. E assim, então, acabei tendo contato com o movimento popular da região metropolitana. Quando fui morar em Almirante Tamandaré, então, eu já tinha essa ligação e ali me envolvi com isso e participo desse tipo de movimento até hoje. Tentando responder um pouco do que ele citou, e veja, eu sou professor de História da Rede Estadual de Ensino, e os livros falam em socialismo, né? E aí é o seguinte, o que é o socialismo? Primeiro, eu sou daqueles que sonha e luta por um mundo diferente desse. Eu parto da ideia que este mundo que vivemos, ele é um mundo desigual, ele é um mundo excludente, ele é um mundo que é maravilhoso para aqueles poucos que têm um monte de dinheiro. Ele é um mundo de uma democracia falsa. Você vive num mundo em que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você tenha dinheiro. Ocorre que a grande maioria não tem. Ocorre que a grande maioria, nesse modelo que vivemos, ela trabalha, produz e sustenta os privilégios de uma meia dúzia. Desde muito cedo eu entendi isso, e é por isso que eu milito nesse tipo de causa. Qual é a causa? Eu gostaria de ter um mundo onde houvesse igualdade. Eu gostaria de ter um mundo onde você não precisa morrer só porque você é mulher. Eu gostaria de viver num mundo onde um sujeito não fizesse o que aquele cara fez lá em Guarapuava porque era uma mulher, que ele ficou torturando, espancando. Eu queria viver num mundo em que você não precisa ser perseguido só porque você é negro. Eu queria viver num mundo onde realmente todo mundo fosse igual. E as experiências que nós tivemos até hoje foram poucas e elas ainda não chegaram a este ponto. Haja visto que regimes ditatoriais, como você citou, os livros dizem que era um modelo socialista. Ora, pois, estou a dizer a vocês que o modelo que defendo é aquele da igualdade, da liberdade, do respeito. E isto não teve na Polônia, isto não teve na Iugoslávia. Ao contrário, esses países foram divididos, foram frutos do final de uma Segunda Guerra Mundial, onde ficou um lado é do americano, o outro lado da outra potência que ajudou a destruir o Hitler. E ali, aquilo, a meu juízo, para mim, aquilo ali não era socialismo. Eu faço parte de uma vertente política que já se distanciou do que foi a Revolução Soviética lá nos anos 20, quando Leon Trotsky entra em desacerto com Joseph Stalin, enfim, isso vocês, são estudantes, conhecem até melhor do que eu. Ali vem aquela ditadura stalinista, sanguinária, que matou milhões de pessoas, enfim, a herança ideológica que eu tenho é desse tempo. De pessoas que sonham e lutam com um modelo de sociedade onde você realmente seja respeitado, onde todas as pessoas... E isso ainda não foi possível construir. E alguém de vocês poderá dizer, não, isso é algo muito difícil, ou poderá dizer, isto é impossível. E aí eu sempre digo para os meus alunos a seguinte pergunta. Quando os brancos invadiram aqui, tinham pessoas morando aqui. 10 segundos, candidato. Em 10 segundos vou lembrar a vocês. Tinha cadeia? Tinha polícia? Tinha roubo? Como viviam essas pessoas? Elas viviam em busca
do que era o necessário para a sua sobrevivência. É esse tipo de mundo que eu persigo e que eu sonho e que eu gostaria de construir junto com vocês. Agora, a Aline Ternosky, do curso de Publicidade. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Retomando um pouco a pergunta inicial, eu gostaria de saber o que realmente levou essa mudança de partido, né, todos esses anos no PT, para sua filiação no PSOL em 2017. E, em consequência dessa filiação, eu gostaria de saber... o PSOL hoje é um partido pequeno, né, que não tem tantas alianças aqui no Estado. E, caso venha sua vitória como governador do Estado, como você pretende governar sabendo que essas alianças são restritas? Vocês perceberam, né? O primeiro fez 10 perguntas e uma ela já acabou de fazer 4. Então, eles estão querendo... Então é o seguinte, turma. Olha, quando adolescente, eu ajudei na construção do PT. Tá? Quando surge o PSOL? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha avó contava umas historinhas que ela dizia o seguinte, que vem o diabo, daí você vende a alma para o diabo, aí a tua vida ficou uma maravilha. Mas um dia ele volta e te busca. Foi o que aconteceu com o Lula. Quando ele estava por cima, ele se abraçou com o Michel Temer, com o Eduardo Cunha, ele se abraçou com toda essa gente aí. Agora eles vieram buscar ele, trancafiaram ele aqui. Foi ali que nasceu o pessoal. Ali a gente percebeu que ele havia optado pelo caminho errado. Mas como a economia brasileira estava uma maravilha naquele tempo, a China comprando, a Índia comprando, então o cara que comia ovo começou a comer frango, o cara que comia frango começou a assar contra filé, então a coisa estava uma maravilha. Veio o escândalo do mensalão e o povo não está nem aí. Você pode roubar, pode fazer o que quiser, se o cara tiver com eles, votam e votaram, reeleger de novo. 2013, 2014, vem a crise internacional que puxa a economia para baixo. Daí junta essa turma toda, se organiza e pratica esse golpe e tal, tudo isso que aconteceu. Então é o seguinte, o pessoal nasceu de um momento histórico que o PT estava no poder e que a gente fez a leitura que aquele era um caminho equivocado. Nós não ficamos anos e anos lutando para eleger um presidente que, à véspera da posse, lança a tal carta ao povo brasileiro, que foi o que mesmo? Senhores banqueiros, estou assumindo o programa do FHC. Como prova da minha lealdade aos banqueiros internacionais, estou nomeando o Henrique Meirelles. Foi o primeiro nomeado do Lula no finalzinho de 2002. Quem é o Meirelles mesmo? Todos vocês sabem. É o representante dos banqueiros internacionais. Ali nasce o pessoal. Então a gente manteve a mesma coerência. Do que ela falou, que nós somos um partido pequeno, não, nós somos o maior partido que tem aqui no estado do Paraná. Nós temos a maior aliança que tem aqui no estado do Paraná. Nós temos aliança com agricultores familiares, com sem teto, com sem terra, com mulheres, com negros, com o movimento LGBT, com o movimento de professores, com o movimento de servidores. Os partidos dos ricos, eles têm aquela montoeira de legenda que você compra na prateleira de qualquer supermercado, que a maioria são legendas de aluguel. Então eu digo a vocês, nós temos uma aliança com os movimentos. Os outros têm um aglomerado de legendas que aquilo ali funciona na base do dinheiro. 30 segundos. Todos aqui acompanharam aquelas histórias de milhões para lá, milhões para cá, fulano 10 milhões não sei aonde, 20 milhões de tal contrato, não sei quantos milhões da Odebrecht, não sei quantos milhões da Friboi. Para que foi mesmo aquilo tudo lá mesmo? Para a compra de partidos de parlamentares. É o mesmo que ocorre hoje. Esses candidatos que estão aí, os candidatos do Rico, Ratinho, assim, daquela montoeira de partido, me desculpe, turma, se tiver alguém gravando aqui, é comprado, eles compram, tá? E nós não compramos, não queremos comprar, nós queremos ter os segmentos sociais junto conosco. Quem quiser se vender, daí não depende da minha vontade. Agora vamos à pergunta da jornalista Kátia Brembati. Prestar o microfone. Aproveitando a deixa do candidato, sim, está sendo gravado, mais do que gravado, está sendo transmitido pela Rede Teia, né?
avisa aí o pessoal que não pôde comparecer, que eles podem assistir online, né, neste momento, ou quem quiser reassistir depois, tem essa possibilidade. Candidato, vamos quebrar o clima um pouco aqui, né, quebrar o gelo. Ontem a gente teve o debate na Band, né? A repercussão do debate, eu queria saber se o senhor acompanhou essa repercussão do debate. Hoje a gente vive num momento em que o debate acontece também numa segunda tela, com memes, com comentários a respeito do que os candidatos falaram. Eu queria entender um pouquinho, porque a repercussão, do que eu acompanhei da repercussão do debate, indica que o senhor se destacou, tendo em vista, inclusive, que alguns dos candidatos têm um pouco de dificuldade de oratória, o senhor, como professor, domina a sala de aula, não tem, né? Tem princípios que são de mais tempo, mas o que eu queria entender do senhor se o senhor acompanhou essa repercussão, se o senhor sabe como foi, e segundo, se o senhor acha que o debate de televisão é suficiente para apresentar propostas e mostrar quem são realmente os candidatos. Então, eu até brinquei, eu sei que está sendo gravado hoje em dia, né? Tudo é gravado, né? Até na rua aí tem câmera por todo lado. Eu não acompanhei a repercussão, não. Porque teve um tempo aí da campanha que eu comecei a ficar olhando as coisas, aí as pessoas xingam a gente fica irritado, né? Eu falei, vou parar de olhar isso aí. Então, não estou olhando mais, tá? Então, se vocês me xingarem, ela pode xingar à vontade, eu não estou olhando. Aproveito para xingar aqui que está ao vivo. O que eu posso dizer para vocês é que ontem lá, quando eu cheguei, perguntaram, o senhor é de um partido pequeno, o que o senhor está pensando para atacar e desconstruir a imagem dos outros? Eu falei, rapaz, eu nunca tenho chance de falar. E quando eu tenho chance, você quer que eu fale mal dos outros? Eu vou falar bem de mim, vou falar bem do pessoal, de quem me apoia e tal. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é que o debate, pela plateia que estava assistindo, eu tenho a impressão que mesmo eu me cobrando e achando que eu não fui bem, pela reação das pessoas que estavam lá no lugar, eu achei que elas gostaram, sabe? Eu achei que quando eles falavam, ficava todo mundo assim, e às vezes que eu falei, tinha manifestação deles, sabe? Então as pessoas que foram lá pelo menos gostaram. E outra coisa, eles ficaram numa coisa assim muito parecida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque não sei... O Ratinho, gente do céu, parecia que eu estava vendo o Beto Richa. Veja bem, daqui a não sei quantos anos, a população acima de 60 anos no Paraná será de não sei quantos %, a população já será de não sei quantos %, e nós vamos promover uma descentralização do atendimento à terceira idade, só faltava gritar gol. Aí eu olhei para ele e falei, ô Ratinho, você está falando tudo isso aí, mas quando vocês fizeram aquele massacre contra os professores, você ficou conhecido como o pai da bancada do Camburão. Ele ficou vermelho. Falei, e a Cida não fique tranquila não, porque a Cida era a mãe da bancada do Camburão. E a senhora não reclame não, porque a tua filha estava lá no Camburão. Ela também já viu. Então, esse tipo de coisa eu percebi que quebrou um pouco do jeito do debate, tá? Aí um deputado lá reclamou, não, que foi o seguinte, eu perguntei para um deputado candidato a governador o que ele achava do que a turma do Ratinho e da Cida fizeram no Paraná, né? Aumentaram ICMS, aumentaram IPVA, fizeram um massacre lá de 29 de abril. Nossa, ele deitou e rolou, porque isso é um absurdo, porque quando eu for governador, eu falei, mas o senhor, em Brasília... O senhor é um golpista, o senhor votou pelo Temer, o senhor é do partido do Temer, o senhor votou pela reforma trabalhista, aí ele ficou revoltado comigo. Falei, o senhor não fique revoltado comigo, que o teu tio é até meu fã, que uma vez ele até me elogiou. O tio dele é o senador Requião, né? Eu fiz uma ironia com ele. Essas coisas eu senti que as pessoas que estavam lá acompanharam, mas se repercutiu positivamente, então vou manter o mesmo ritmo aí. Pergunta do Samuel Cruzeta agora. Vamos ter só 2 microfones hoje. Boa noite, candidato. Boa noite a todos presentes. A minha pergunta vai em relação à desmilitarização da polícia. É uma das ideias defendidas pelo seu partido. E eu gostaria de saber se o senhor não acha que talvez seja um movimento precipitado a desmilitarização da polícia militar, né?
Haja vista que boa parte do policiamento ostensivo é realizado por ela. E se você concorda com essa ideia, a ideia de uma polícia única seria viável? Então, eu queria lembrar vocês o seguinte, em que contexto que vem a polícia militar no Brasil? Numa época que havia uma guerra. Uma guerra... Qual guerra mesmo? Quer dizer, militar é preparado para a guerra. Então, hoje, o nosso soldado, enfim, eles são preparados para a guerra. Ora, qual é a guerra? A guerra contra o povo? Em outros países enfim, com grau de organização melhor que o nosso, não tem a polícia militarizada. E é feito esse mesmo trabalho que você fala, de prevenção, e isso é feito lá. Então, nós achamos que nós devemos profissionalizar, desmilitarizar. Nós não queremos um soldado formado para fazer a guerra lá fora. Ele tem que estar preparado para fazer a defesa das pessoas. E se vocês observarem, a nossa polícia não tem conseguido proteger as pessoas. Vocês viram o resultado lá no Rio de Janeiro? Quando anunciaram que o Exército ia para lá? Nossa, todo mundo achou que ia ser beleza. Vocês notaram que aumentou a violência lá? Aumentou o número de homicídio, aumentou tudo. E aí, eu inclusive conversei com uma pessoa da PM, que ele falou assim para mim, falou, Piva, você pode pôr a polícia que for na rua, se o Estado não entra lá, se as coisas não acontecem, vai continuar tudo igual. E vocês são testemunha disso, que o Rio de Janeiro está provando isso. Então, nós temos essa compreensão de ter uma polícia profissionalizada, não militar, e de que é fundamental a presença do poder público nas comunidades. Se não tem isso daí, alguém faz este papel, ou o crime organizado, ou as milícias. Uma coisa é certa, gente, eu posso não ter, e o pessoal, a melhor proposta, mas pense, esse modelo que aí está funcionando? Todos vocês sabem que não. O nosso estado é campeão em vários índices, por exemplo, no feminicídio. Almirante Tamandaré, que é a minha cidade, ficou entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, num levantamento, mapa da violência recente. Quer dizer, então esse modelo aí precisa ser mudado. Pessoas da polícia me sugeriram o seguinte, que se tivesse uma polícia só, não tivesse mais negócio de oficial nem de delegado, teria um concurso para uma carreira única, e as pessoas cresceriam lá dentro, ocupariam as funções, entrariam todos por uma porta só. Isso são pessoas da polícia que me sugeriram. 30 segundos. Candidato, nós temos uma tradição aqui na política paranaense, que é a questão do familismo, as famílias que predominam na política. O que o senhor acha dessa tendência aí que predomina há várias décadas no nosso estado? Agora chegou a hora da família mais importante, que é a minha família. Eu sou de uma família de pai analfabeto, de mãe analfabeto, que trabalhou na roça a vida inteira. Então, essa família chegou a hora de ocupar o poder, gente. Desde o século XIX que nós estamos aguardando. Por exemplo, nos últimos 36 anos, tem uns professores ali da Federal que fizeram esse levantamento, 2 famílias ocuparam o poder aqui por 24 anos. Vocês até procurem na internet, é um grupo de história ali que faz esse tipo de pesquisa. E é interessante que eu lembro, assim, quando eu era criança, que a gente ouvia falar que no Nordeste era uma coisa horrorosa, né? Que era uma família ou duas, uma família no poder, outra na oposição, né? Mas e no Paraná não tem sido diferente. Esses dias eu vi um vídeo que eles fizeram um levantamento e eles conseguiram estabelecer um laço de parentesco do Rafael Greca com um cara que governou o Paraná em 1890, do Rafael Greca com a mulher do Beto Rich e com a mulher do Sérgio Moro. Eu não sei como é que eles conseguiram isso. Enfim, vejam, voltando a que eu iniciei. Quem está aqui, por certo, são pessoas de famílias de pessoas que sempre viveram do seu trabalho.
eu tenho a certeza que vocês que estão sentados aqui não são de famílias que viveram em palácios, enfim, né, usando aquelas verbas, aqueles privilégios todos. Ou seja, nós somos da maioria. Há uma minoria privilegiada que governa. E governa como mesmo? É só vocês olharem lá, quadro negro, publicano, esses escândalos, né? Vocês devem ter visto, como eu vi, né, dos delatores falando, não, o fulano pediu X milhões para campanha. Eu lembro de um que disse, o Temer me pediu 10 milhões para a campanha do PMDB. Na saída do escritório, ele enfiou a mão no bolso paletó e falou, ó, nesse endereço você leve 1 milhão, que esse é para mim. Vocês devem ter visto isso, né? Um dos delatores contando isso. Então, essa gente faz política assim, né? Para eles é uma beleza. No entanto, a gente gostaria de ter um poder público que servisse para atender o interesse da grande maioria do povo. E isso ainda até hoje no Paraná não aconteceu. Candidato, aproveitando que aqui tem alunos de jornalismo, de publicidade, ou seja, de comunicação e também de direito que se interessam por esse assunto, eu queria saber a sua opinião sobre empresas públicas de comunicação. Né? No Paraná, a gente tem a TV Educativa, a Rádio Educativa. Como governador, o senhor manteria essa empresa pública de comunicação? E, mais que isso, como o senhor faria, se a sua decisão seria manter, né? Como o senhor faria para que ela fosse de interesse público e não um aparelho do mandatário de plantão? Então, nós não temos uma imprensa livre no nosso país, né? Nós temos uma imprensa controlada. O público teria que ocupar esses espaços. Quem tinha que estar lá são pessoas como estudantes, são as escolas. Eu imagino uma empresa pública de comunicação não para fazer propaganda do governo, mas para atender o interesse da comunidade, ter a produção de programas locais, mas com autonomia, sem a tutela do governo. Que em alguns governos as empresas, a educativa lá fica abandonada, em outros ela serve de propaganda. A meu juízo até hoje elas nunca cumpriram a função de que é estar completamente à disposição do público, no sentido de ser totalmente controlada pela sociedade, de produzir conteúdos totalmente livres, sem nenhum tipo de censura, com a total liberdade. É isso que eu imagino. Por quê? Porque você tem lá os grandes grupos, Globo, lá, aquela do Edir Macedo, a do Silvio Santo, que são organizações não democráticas, são organizações que manipulam grosseiramente as informações. A TV pública seria um espaço do próprio povo ter a sua oportunidade, o seu espaço. Então, se eu for governador, sendo governador, eu pretendo fortalecer essas empresas, não para fazer propaganda do governo, porque governo não precisa de propaganda, gente. Não precisa disso. Então vamos agora para o próximo bloco da nossa sabatina, onde serão exibidos vídeos de perguntas gravadas de alunos do curso de Jornalismo, Publicidade e Direito daqui da UP. Oi, meu nome é Caroline, eu sou do curso de Direito aqui da Universidade Positivo. E, candidata, eu queria saber o que você pode fazer para melhorar a igualdade de gênero aqui no Estado. Isso é uma pergunta boa, né? Você já imaginou se o governador tivesse o poder de acabar com o machismo, né? Seria uma beleza, né? A gente não tem, né? Agora, um governo do Estado poderia, por exemplo, ter no Estado não só uma delegacia da mulher 24 horas, que hoje só tem uma, né? Um governo do Estado não pode muito em relação às mulheres, mas poderia, por exemplo, fazer com que aquelas casas de acolhimento de mulheres que são agredidas, que as que têm funcionasse direito, porque funcionam precariamente, e onde não tem, instalasse. Por exemplo,
aquela moça lá de Guarapuava que foi torturada lá. Quem sabe se lá tivesse um lugar adequado, né, para acomodar, para atender, talvez ela tivesse se livrado daquele sujeito. Mas a verdade é que não tem. Então eu digo a vocês, não adianta dizer que vai resolver o problema, mas um pouco é possível fazer. Na quinta da semana passada, eu vi uma matéria na RPC que uma mãe deu uma entrevista e ela disse na entrevista, tem gravado isso no site deles, que a filha dela foi estuprada, aí ela chegou na delegacia, foi lá e tal e coisa, senta ali, sentaram lá, disse que dali a pouco um sujeito, homem, grita lá do fundão, cadê a moça que foi estuprada? E até lembro que quando a mulher contou isso, ela começou a chorar na reportagem. Então veja, eu que sou homem não sei o que é isso, mas vocês, meninas que estão sentadas, vocês já imaginaram a humilhação? Primeiro que deve ser difícil a pessoa ter coragem de ir registrar. E aí, a hora que vai registrar, acontece esse tipo de coisa. Então, o pouquinho que um governo pode fazer, eu acho que é isso, sabe? Garantir que em todas as regiões tenha um atendimento correto, adequado, que as mulheres sejam bem atendidas. As mulheres, apesar de ser, no mínimo, metade da sociedade, elas são muito maltratadas. Os meninos que me desculpem, mas as meninas que estão aqui, elas sabem. Só uma menina sabe o quanto é horroroso pegar um ônibus superlotado. Então é uma situação que nós temos que enfrentar. Nossa sociedade é violenta, é agressiva, é machista. O primeiro ponto é reconhecer isso e ter a humildade que nós temos que fazer coisas diferentes. O prefeito tem que fazer alguma coisinha, a presidência tem que fazer alguma coisinha, o governo tem que fazer alguma coisa, e as pessoas todas, as escolas, a formação, a educação, é preciso fazer alguma coisa. Gente, nosso estado é um dos campeões de feminicídio. Nós temos que fazer alguma coisa. Por último, eu vou dizer uma coisa para vocês, que se eu for o governador, eu vou defender que pelo menos metade do secretariado seja ocupado por mulheres. Eu dou um exemplo. De criança, quando eu ia tomar vacina, a maioria das pessoas que trabalham lá, mulheres. Quando você vai num hospital hoje, a maioria é mulheres. Alguém lembra quando foi a última mulher secretária da Saúde do Paraná? E eu digo para vocês, tenho memória razoavelmente boa. Desde que me entendo por gente, eu nunca vi ou não me lembro. É sempre homens. Então, nós temos que começar a fazer diferente. Vamos para a próxima pergunta exibida em vídeo. Meu nome é Jennifer Ribeiro, eu sou do primeiro ano de jornalismo da manhã e eu gostaria de saber, candidato, quais são suas propostas para melhorar a certificação das comunidades quilombolas, porque tem muitas que não têm certificações, eu gostaria de saber quais são suas propostas. Ela falou certificação, mas eu acho que é a delimitação de área, né, a regularização da área de quilombola, que é da esfera federal, mas pode ter algum tipo de apoio do governo estadual. Então, eu acho assim, que não dá para pular fora. Isso é um problema federal. Eu acho que quem é o governador tem um papel de liderança forte. Eu acho que se você é um quilombola e lá em Brasília, você não consegue nem entrar. Então, se o problema é federal, cabe a um governador ir junto com essas pessoas lá, reivindicar, exigir que elas tenham direito. Que, pelo que sei, a grande maioria não tem documento das terras. Eu participei uma vez de uma luta lá da comunidade Palhol das Telhas, em Guarapuava, e que eles, inclusive, tinham tido um pedido de desocupação justamente porque eles não tinham documento. Aí, na época, a gente organizou um movimento pela APP, a gente conseguiu manter essa gente lá, mas o documento ainda não saiu até hoje. O que eu posso dizer é isso, que um governador ele pode ter esse papel, né, de liderar, de ajudar, que é algo que eu já tive essa experiência quando eu fui vereador em Almirante Tamandaré. As pessoas chegavam, você pode fazer não sei o que lá pela minha rua? Sabe o que eu respondia? Eu respondia,
marca uma reunião na sua casa, reúne os vizinhos e eu vou lá. E muitas vezes isso ocorreu, e ao final eles conseguiam resolver, e quando conseguiam, não ficavam como uma obra minha. Tanto se você andar lá em Almirante Tamandaré e perguntar qual foi a obra que o Pio fez, não tem nenhuma, porque todas elas foram desse tipo. Então, e foram inúmeras situações, onde eu cumpri o papel de ajudar elas a conquistar, e elas conquistaram, não por mérito meu, mas porque elas foram juntas. Então, na questão dos quilombolas, eu coloco essa proposta de estar firme junto na luta. Candidato, antes da gente exibir o próximo vídeo aqui, eu queria mudar um pouco o nosso foco aqui da conversa. A gente teve aí muita polêmica no caso do reajuste do funcionalismo público no mandato do governador anterior, no ajuste dos servidores. Os servidores estaduais têm os seus salários congelados, suspensos, o reajuste, desde dezembro de 2016. Recentemente, a gente teve aquele pedido de 1% de reajuste, o projeto que foi a autoria do governo do Estado, mas que houve um veto aí na Assembleia Legislativa, não passou, essa discussão vai acabar ficando para depois do período eleitoral. Eu queria emendar aqui esse assunto, porque pela relevância dele, qual que é a sua proposta em relação a isso? Tá, só antes queria perguntar, a professora Ana não está aqui nessa bancada não, né? Não. Então vou apresentar essa aqui, a professora Mary, está aqui. Ela é candidata a deputada federal, é professora, é uma das lutadoras aí do movimento popular de Almirante Tamandaré. Então, se o teu pai tiver lá uma oficina mecânica e tiver um funcionário contratado e na database ele não der o reajuste, ele vai para a cadeia. Se qualquer empresário da iniciativa privada é obrigado a respeitar a tal da database. Se não respeitar, cadeia. Nós temos a nossa. E o que é a database mesmo? É pelo menos recuperar a inflação. 2015, 2016, 2017, 2018, o nosso salário está congelado. A última vez que eu tive um reajuste da inflação, a gasolina era em torno de 1,80. Hoje eu não abasteci não, mas está acima de 4. O pacote de arroz, a última vez que eu tive um reajuste, era R$ 9,00. Atualmente, quem aqui que faz compra? Ninguém faz? Quanto está um pacote de arroz? 13 a 15, né? Então essa é a situação. Vejam. Mas espera aí. Alguém que sabe quanto é o chamado auxílio moradia? 4.000 e cacetada. Quem recebe mesmo auxílio moradia? Pessoas que têm salário de 33 mil, né? Promotores, juízes. Qual que é a verba de representação de deputados? Eu nem sei, a última vez que eu ouvi falar que a verba de gabinete era uns 60, 70 mil. Vocês percebem? A tia que faz a merenda lá para as crianças está com o salário dela congelado. O auxílio moradia de um juiz que ganha 30 e tantos mil, dá para pagar 4 tias da merenda. E aí, com o devido respeito, se você tiver um filho pequeno na escola pública, quem que é mais importante para você? O juiz ou a tia da merenda? É a tia da merenda, né? E ela não tem reajuste nenhum. O 1% que eles ofereceram, eu disse ontem no debate, falei, governadora, a senhora não se sente vergonha de ter oferecido aquela esmola de 1%? Ela não me respondeu. Até citei o exemplo do salário dela, do marido dela, da filha dela, mas ela não quis responder. Percebam, turma, os privilégios deles, eles não abrem mão. Como que mantém mesmo os privilégios deles à custa do reajuste da pessoa que está lá trabalhando no serviço público? É assim que eles mantêm. Alguma vez vocês viram eles falar, olha, está uma crise braba, nós vamos começar a cortar os privilégios? Alguém de vocês se recorda? A imprensa, a Gazeta do Povo, noticiou recentemente o gasto desse ano de helicóptero e aluguel de avião que o Beto Richa usou. Milhões. Então, assim,
Eles não querem saber de cortar privilégio, e os privilégios deles são mantidos às custas de quem? De nós, pessoas que trabalhamos. Isso não é correto, nós temos que mudar isso. Se eu for o governador, eu vou começar cortando os privilégios, e não cortando de quem ganha salário mínimo. Candidato, mudando um pouco de assunto agora, o senhor já disputou 7 eleições, né, 3 como prefeito, 2 para senador, 1 para deputado estadual e outra para vereador. E teve sucesso apenas no Legislativo Municipal, né, em Almirante Tamandaré. Nessa disputa, como o senhor espera alcançar o eleitor, né, e conquistar esse cargo? Qual que é a tua estratégia de campanha para que nessa candidatura o resultado seja diferente? Só deixa eu complementar. O Paraná é conhecido por ser um estado bastante conservador. Por muitos anos, por exemplo, o PT tinha o menor percentual de votos no Brasil. Durante o governo Lula, isso mudou um pouco. E eu queria emendar a pergunta se o senhor acha que o estado de conservadorismo do Paraná atrapalha de alguma forma a sua candidatura. Ok. Viu? O que ela leu ali, turma, está na internet, não é verdade? E já é uma forma assim, negativa, meio pejorativa, vocês perceberam, né? Eu quero dizer a vocês o seguinte: o que é eleição para mim, para nós, o pessoal, para uma pessoa de esquerda? Lá onde eles escrevem isso, que eu disputei vários, eles poderiam escrever que se eu tivesse sido candidato a vereador em Almirante Tamandaré, eu teria sido o mais votado, todo mundo lá sabe disso, e eu não fui candidato a vereador. Eu saí a prefeito. Porque é o seguinte, turma, nós que representamos a parte de baixo, o andar de baixo, nós somos silenciados. O andar de cima, eles usam a mídia 24 horas por dia, 4 anos seguidos. Nós só temos uma oportunidade de dialogar com as pessoas quando tem as campanhas eleitorais. Fora disso, a gente não tem. Então, sobretudo para nós, o momento eleitoral é um momento pedagógico, de estar discutindo com as pessoas, de estar dizendo para elas: você odeia política, você desde pequeno é incentivado a ter ódio de político. Sabe por quê? Porque tem uma turminha que ama a política, é os que mandam em você. A discussão com as pessoas é o mais importante. Quando eu vou para um debate ontem, eu não vou com a pretensão que eu vou ganhar deles, porque se eu tiver para ganhar do Ratinho, ele compra o voto que tiver faltando. Eu nunca vou ganhar dele, da Cida. Eles compram vereador, eles compram... Eu posso falar isso no momento eleitoral. Se eu não fosse candidato, eu não estaria aqui falando essas coisas para vocês. E eu sei que o que eu estou fazendo agora aqui, tem um monte de gente que vai chegar em casa e vai pensar. Quando eu estou dizendo aqui para você que eu saio candidato, mesmo sabendo que eu não ia ser eleito prefeito, mesmo sabendo que eu não ia ser eleito senador, eu saí. Mas eu cumpri um papel importante. Um grupinho pequeno de pessoas, eu consegui colocar na ideia delas uma reflexão. Esse que é o sonho nosso. Na medida que mais gente tenha clareza, que mais gente se libertem das mentiras, que mais gente tome consciência política, nós teremos um mundo melhor. Eu, eleito governador, presidente, não farei um mundo melhor. O mundo melhor será obra de todas as pessoas. E isso só será possível na medida em que as pessoas tenham consciência política. O conservadorismo aqui é grande. Todo mundo do Paraná reclama. O de São Paulo é pior, turma. Dá uma espiada lá. Eu era criança, já dizia que o Maluf é ladrão. Até hoje ele é deputado. Você percebe? Qualquer criança sabe que aquele Geraldo Alckmin e o José Serra são um bando de ladrão. Mas eles continuam. Então o conservadorismo tem lá também. O conservadorismo está presente em tudo que é canto. Existe uma gente que invadiu essa terra, que escravizou índio, que escravizou negro, que manda, é uma gente violenta, é uma gente agressiva, e eles é que ditam as regras, e eles é que ditam a ideologia. Eles é que fazem com que nós tenhamos um pensamento horroroso que mantém essa sociedade, onde a grande maioria é comandada por uma minoria. O nosso papel é estar questionando isso, turma.
Tá. É claro que eu vou ganhar essa eleição para governador, ainda vai ser no primeiro turno, compreende? Mas pode até ser que eu não ganhe. Mas enquanto eu não ganhar, teve ontem alguém olhando na cara do Ratinho e da Cida e falando: vocês são inimigos do povo, vocês agrediram e bateram e agrediram 200 professoras. Se eu não estivesse 20 lá, segundos. ninguém falaria isso. Eu tenho mais meia hora, mas vou parar por aqui. Candidato, dentro aqui do Estado do Paraná, a gente reconhece a importância do agronegócio, correto? Até pelo senhor ser de família de agricultores, né? O senhor compreende a importância disso para o nosso Estado. Até boa parte do produto interno bruto é proveniente do agronegócio. Quais são seus projetos e planos que visem, assim, fomentar esse crescimento? Porque até a década de 90, o Paraná era conhecido como o celeiro do Brasil, né? E apesar de ter perdido esse posto ali nos anos 2000, hoje ocupa a primeira posição na capacidade de transformar matéria primária em produto final, né? Proveniente da agricultura. Quais são os seus planos para o agronegócio aqui no Estado? Gente, vocês viram como a pergunta foi bem feitinha e bem formulada? E não tem uma pessoa aí que não concorde com isso. Com o que mesmo? Que a economia do Paraná depende do agronegócio. Tá bom. Chegando em casa, pesquise de onde vem a comidinha que vai estar na tua mesa amanhã, na hora do almoço. Vocês sabiam que quase 80% vem da agricultura familiar? Vocês sabiam que o agronegócio, todos sabem, produz para o que mesmo? Para matar a tua fome? Não. Para exportação. Aliás, nós continuamos o mesmo do século XIX, do século XVIII, do século XVII. A gente exporta matéria-prima. O agronegócio no Paraná e no Brasil, ele é sustentado com o teu dinheiro. Vocês sabiam que se você for um fazendeirão, você vai lá no Banco do Brasil e tem não sei quanto lá disponível para você. E você sabia que é possível você pegar tudo que tem disponível, usar a sua metade, deixar a metade aplicada em um ano lá e resgatar e ganhar um dinheirinho? Dei uma pesquisada. Então, minha gente, se eu for o governador do Paraná, a partir do ano que vem, tudo que tiver no governo vai ser para incentivar a agricultura familiar. Nós queremos que as pessoas fiquem no campo, que elas tenham condição de vida. E o agronegócio, minha gente, vai suar frio quando eu for o governador. Esse negócio de sair espalhando veneno, como eles fazem, vocês sabiam que você toma um copinho desse de veneno por ano? Vocês sabiam que ele está com veneno, supondo que poderá vir determinada praga? E vocês sabiam que o governo tem mecanismo para proibir isso e que não proíbe? Porque eles mandam na Secretaria da Agricultura, eles mandam no Ministério da Agricultura. Porque o negócio deles não é matar a sua fome, não. O negócio deles é andar com aquelas caminhonetonas 2.0, viajar para o estrangeiro, botar os filhos para passear pela Europa. Esse é o objetivo deles. Se eu for o governador, não vai ter um centavo para o agronegócio. Agora vamos para o quarto e último bloco aqui do nosso debate. O candidato terá 5 minutos para... Nossa sabatina, perdão. O candidato terá 5 minutos para dar as suas considerações finais. E eu lhe faço a mesma pergunta que foi feita ontem no debate da Band. Eu gostaria que o senhor falasse por que o senhor merece o voto do eleitor paranaense. Para o povo aqui, vocês não vão abrir não, né? Alguém quer perguntar alguma coisa aí de vocês? Quem que não gostou, reclame aí, que eu tenho tempo de melhorar, né? Ninguém quer reclamar, não? Então tá. Olhe bem, agora vou falar direitinho. Ontem eu fui mal nessa daí, sabe? Porque um monte de gente fala isso, fala aquilo, aí daí você anota, e aí todo mundo quer que você fale. É duro, rapaz. Ontem foi um peso lá. Mas se eu tivesse igual aqui, ontem, eu diria o seguinte: olha, eu mereço ser o governador do Paraná porque eu sou oriundo da família mais importante que tem nessas terras,
A família de pessoas que sempre viveram do seu trabalho, que nunca dependeu de privilégio, nunca dependeu de roubar o dinheiro de ninguém. Eu sou representante de uma família que é super feliz como eu, criei minhas 3 filhas, tenho uma casinha modesta para morar, não passo frio, ó, tem até blusa demais, já tirei uma aqui. Então, veja, tenho que comer, tem até um carrinho velho lá para dirigir, tem uma bicicleta para ir trabalhar, e eu tenho tudo isso, quer dizer, eu tenho mais do que eu precisava, e nunca tive que ter um cargo para poder manter isso. E com tudo isso, turma, eu tenho uma filha que é colega tua, talvez você até conheça, eu acho que conhece, porque eu já conhecia você. Sim. Que é a Nayade, que é jornalista como você, enfim. Então, é nesse sentido, turma, desculpe a ironia, eu acho que o povo trabalhador, as pessoas como vocês, como eu, uma hora tinha que ocupar aquele palácio, porque a gente sabe fazer o que é difícil. Difícil é eu sair de manhã, pegar 50 adolescentes na primeira, na segunda, terceira, quarta e controlar. Eu conheço um monte de amigo meu que tem 2 filhos e entra em desespero que não consegue cuidar de 2. Eu cuido de 40, de 50, turma. E faço isso há 28 anos e não reclamo. E as crianças também não reclamam. Se vocês entrarem lá no meu Facebook, os que me elogiam lá é tudo ex-aluno. Então é sinal que eu não devo estar fazendo errado o que eu faço. Ora, eu sei fazer o que é difícil. Eu saí da roça de um pai analfabeto, de uma mãe analfabeta, e consegui chegar numa universidade, me tornar um professor, uma profissão que eu gosto, que eu queria ser. Não entrei ali porque era a mais fácil o vestibular. É porque eu... Então, turma, sabe o que é fácil de fazer? É governar. Então, se você acredita e pensa nisso, multiplique por aí, nós vamos dar um tombo nos poderosos. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer primeiro a Aline, estudante de publicidade daqui da UP. Muito obrigado. Ao Samuel Crozeta, muito obrigado. Agradeço a Kátia. Agradeço ao professor Piva pela presença, muito obrigado. E agora, às 21h, nós teremos mais uma sabatina que o candidato Dionísio Marinho, do PRTB, estará presente aqui. E vocês podem aguardar aí no auditório mesmo, começa daqui a pouquinho. Muito obrigado.